Can you tell me where my country lies? Said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, a note he left beside old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Turma, nossa homenagem ao Gênesis. Vou até mostrar a camiseta, em especial desse disco, Selling England by the Pound. Esse disco é uma obra-prima. Vocês devem já ter ouvido falar do Gênesis, uma grande banda, mais da década de 80. Foi quando ela tinha uma fase mais pop. Ela era, na época, capitaneada pelo Phil Collins. Vocês já devem ter ouvido falar do Phil Collins, vocalista, baterista. O Phil Collins era baterista do Gênesis. Mas o Gênesis foi formado na década de 60, 68, 69. E a fase mais bonita do Gênesis é na década de 70. Eles participaram, na verdade não é que eles fundaram, mas eles fizeram parte de um estilo de rock, rock progressivo. E essa fase da década de 70, eles fizeram as melhores composições, os melhores discos. Esse disco é uma obra-prima. Ele foi composto em 2 meses. Em menos de 2 meses, o grupo compôs esse disco e é uma obra-prima. Vale a pena vocês escutarem. Então, a nossa homenagem para que o rock não morra, não deixem de escutar Gênesis, mas escutem Gênesis na década de 70. Em especial quando tinha na época o Peter Gabriel como vocalista, Phil Collins como baterista e o grande guitarrista, o Steve Hackett, que até hoje toca Gênesis Revisited, até hoje na Europa. Ele tem quase 80 anos, faz shows tocando música do Gênesis daquela época. Vale a pena. Então, nossa homenagem ao Gênesis. Então, escutem esse disco, vale a pena mesmo. Tá bom? Tem muitos shows deles no YouTube. Se vocês puderem olhar no YouTube, coloca lá Gênesis, Steve Hackett, na fase mais antiga, década de 70, escutem, vale a pena. Belas composições. Bom, voltando a falar de alcalinidade e acidez. Eu mostrei para vocês como é que as nossas águas naturais elas podem adquirir determinadas concentrações de ácido carbônico. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a análise. Eu não vou mostrar todo o vídeo, porque o vídeo também ele não é tão longo assim, mas eu vou mostrar as partes principais. O vídeo vai estar à disposição no canal no YouTube, então vocês podem assistir, o vídeo está lá. E aí o Fábio ele faz algumas explicações paralelas, apresentando análise e fazendo algumas justificativas, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Eu vou mostrar o vídeo, aí nós vamos discutir o comportamento da alcalinidade, como é que eu faço a análise, por que eu tenho determinados pHs de relevância, aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui o videozinho. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu faço a análise de alcalinidade? Conforme eu já mostrei para vocês, é uma análise extremamente simples. Como é que eu faço essa análise?
Como é que eu faço? Faço assim. Opa, peraí. Deixa eu abaixar aqui. Então, qual que é o segredo da análise de alcalinidade? Olha a simplicidade. Eu vou pegar minha amostra, vou pegar um volume, pode ser 100 ml, 200 ml, tanto faz. Pego o volume que eu quiser, não tem problema nenhum. Vou colocar num Becker ou num Erlenmeyer, tanto faz. Se eu quiser, eu posso medir o pH inicial ou não. O comum é a gente medir. A gente mede o pH inicial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma titulação com ácido forte. Pode ser ácido clorídrico, pode ser ácido sulfúrico. Tem que ser um ácido forte. Eu vou adicionar ácido. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu estiver adicionando ácido, o pH vai cair. E aí eu vou adicionar ácido até o pH cair em determinados valores específicos. E aí eu vou chamar isso de alcalinidade ou a carbonatos ou alcalinidade total, depende até onde eu vou parar a minha análise. Vamos entender isso direitinho. Deixa primeiro, vou soltar a análise, vou tirar o som. E aí eu vou mostrando. O Fábio está falando aqui um pouco da análise. Então o que acontece? Normalmente em laboratório, essa titulação eu faço de forma simples. Eu tenho aqui uma bureta, eu tenho a minha amostra, um Erlenmeyer. Então, analiticamente, é uma análise muito simples. Então, o que o Fábio vai fazer? Ele vai transferir a amostra para um Erlenmeyer. Por exemplo, 100 ml. Vai colocar no Erlenmeyer e vai fazer uma titulação. Vou titular com quem? Com ácido forte. Ele vai colocar o ácido forte nessa bureta. Por exemplo, ácido clorídrico. Vai colocar ácido clorídrico na bureta e aí vai fazer a titulação. Então deixa ele colocar o ácido. Então ele vai colocar o ácido e vai preparar. Muito simples. Agora, o que está por trás desta titulação? Eu vou colocar o ácido, o pH vai cair. Se eu coloco muito ácido, significa que a amostra tem grande capacidade de resistir à mudança do pH. A alcalinidade é alta. Se eu colocar pouco ácido e o pH cair até um ponto final da titulação, a alcalinidade é baixa. Mas que pontos de titulação são esses? O que eu vou fazer? Então, deixa eu parar aqui. Vou acender a luz. Agora vamos mostrar a teoria. Vamos supor que eu tenho uma amostra com pH alto. Por exemplo, pH 10,8. 10,8. Então deixa eu colocar aqui o meu pH inicial. Por exemplo, 10,8. Esse é meu pH inicial. O que eu vou fazer? Eu vou titular a minha amostra. Quando eu tenho pH 10,8, o meu ácido carbônico está preferencialmente em que forma? Ácido carbônico, bicarbonato ou carbonato? Quando o pH é alto, ele está em que forma? Está em que forma? Carbonato. Então, quando o pH é alto, o que vai acontecer? Eu tenho grande quantidade do quê? De carbonato. Como eu tenho grande quantidade de carbonato,
O que eu estou adicionando? Estou adicionando um ácido, certo? Se eu estou adicionando um ácido, o que eu estou adicionando? Íons H+. Quando eu adiciono íons H+, o que está acontecendo? Eu vou transferir esse equilíbrio, eu vou deslocar esse equilíbrio para bicarbonato. Ou seja, alguma coisa está me adicionando H+ no meio. Eu tenho no meio grande quantidade de carbono inorgânico na forma de carbonato. Quem é que vai resistir à mudança do pH? A presença dos íons carbonato. Porque o carbonato vai receber o íon H+, e o carbonato vai deslocar o seu equilíbrio para bicarbonato. Isso vai até onde? Até pH 8,3. O que eu vou fazer? Eu vou titular minha amostra, eu vou colocar aqui pH inicial. Esse pH inicial é maior do que 8,3. Eu vou adicionar uma certa quantidade de ácido e eu vou trazer esse pH até 8,3. Esta quantidade de ácido requerida para trazer a minha amostra do meu pH inicial até 8,3, nós chamamos isso aqui de alcalinidade a carbonatos. Por que alcalinidade a carbonatos? Porque quem está recebendo os íons H+, quem está resistindo à mudança do pH é a presença de íons carbonato. Por que está acontecendo isso? Vou desenhar aqui embaixo. Aqui talvez. Lembra dessa figurinha? pH alfa lembra dela? Não é mais ou menos assim? 6,3, 10,3. É alguma coisa assim. Isso aqui é o alfa 0. Isso aqui é o alfa 1. E isto aqui é o alfa 2. Então, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Aonde que eu estou? pH alto. O que eu tenho? Muito. Carbonato. Na hora que eu vou adicionando ácido, quem está neutralizando essa adição de íons H+, são os íons carbonato. Eu estou trazendo para onde? Estou trazendo para íons bicarbonato. Estou deslocando esse equilíbrio daqui para cá. Mas olha o que acontece. Por que eu interrompo em pH 8,3? Por que pH 8,3? Quanto vale esse? Quanto que é o pK2? 10,3. Quando eu transfiro, quando a última molécula de carbonato receber os íons H+, então todo o carbonato vai estar presente na forma de íons bicarbonato. Quando isso acontecer, então todo o carbono inorgânico da amostra está na forma de bicarbonato. Que pH que é esse? Entre pK1 e pK2. Analiticamente, pH 8,3. Por que 8,3? Porque eu posso fazer a minha análise colocando um indicador, fenolftaleína, e esse indicador, a fenolftaleína, se eu coloco a fenolftaleína e o pH é maior do que 8,3, a amostra fica rosa. Se eu coloco pH, se o meu pH é menor do que 8,3, ela fica incolor. Então eu consigo identificar esse ponto final da titulação quando eu trago o pH até 8,3. Então, analiticamente, essa primeira titulação eu faço até trazer o meu pH inicial até 8,3. Mas por que 8,3? Porque eu consegui transferir todo o equilíbrio químico do ácido carbônico, do carbono inorgânico, do carbonato para o bicarbonato.
Quem me resiste à mudança do pH? A presença dessa espécie. Só que a análise não acabou. Eu vou trazer o meu pH, eu vou continuar a trazer o meu pH daqui para cá. Até que pH, eu vou colocar 4.3. 4.3. Por que eu vou trazer o pH até 4.3? Porque até aqui, até esse ponto, a gente chama essa análise de alcalinidade total. Por que alcalinidade total? Porque quando chega nesse pH, continuando, agora na minha amostra, o que eu tenho? Eu tenho bicarbonato. Se eu colocar uma certa quantidade de íons H+, eu vou deslocar o meu íon bicarbonato para ácido carbônico. Então, o meu ponto final, a minha titulação até 4.3, significa que todo bicarbonato, o seu equilíbrio foi deslocado para o ácido carbônico. Ou seja, agora não tem mais resistência à mudança do pH. Nada mais me oferece resistência à mudança do pH. Por quê? Carbonato, desloquei para bicarbonato e bicarbonato para ácido carbônico. A titulação chegou no fim. Isso aqui a gente chama de alcalinidade total. Quando eu trago a minha amostra do meu pH inicial até pH 4.3. Parcialmente, se o pH da minha amostra for maior do que 8.3, eu posso quantificar o que a gente chama de alcalinidade a carbonatos, fazendo essa titulação até 8.3. Ou seja, é uma titulação muito simples, onde eu posso fazer até pH 8.3 ou até pH 4.3. Ah, e você pergunta, mas e se o meu pH for menor do que 8.3? O pH da minha amostra é 7,8. Não tem problema nenhum. Você tem carbonato na sua amostra? Quando o pH é 7 e alguma coisa, tem carbonato? Tem carbonato? Se o meu pH é 7,3, por exemplo, você tem carbono inorgânico na forma de carbonato? Olha os alfas. Tem? Não. Eu não tenho carbonato, eu tenho apenas bicarbonato. Então, eu tenho alcalinidade a carbonatos? Não. Eu tenho apenas alcalinidade total. É isso que é análise de alcalinidade. É isso. E por que isso é importante? Porque se eu preciso de muito ácido para trazer isso daqui para cá, significa que a minha amostra tem grande capacidade de resistir à mudança do pH mediante a adição de um ácido forte. A alcalinidade é alta. Se eu gastar um pouquinho de ácido para trazer do meu pH inicial até aqui, a alcalinidade é baixa. Significa qualquer reação ácido-base que me libere íons H+ para o meio, a capacidade de mudar o pH fortemente, ela é muito elevada, porque a alcalinidade é baixa. A minha amostra não tem resistência à mudança do pH, mediante a adição de um ácido forte. Esse é o conceito de alcalinidade. Por isso que ele tem tudo a ver com este diagrama, onde eu tenho o entendimento de como que as espécies que compõem o carbono inorgânico total, como essas espécies se distribuem em função do pH. Continuando a análise. Continuando. Então, o que o Fábio está fazendo agora? Ele vai colocar um indicador. Ele vai colocar um primeiro indicador, que é a fenolftaleína. Você pode fazer a análise por meio de indicador, como você pode, se você quiser, medir o pH. Tá vendo? Ele colocou o indicador, é a fenolftaleína. Pausa. Como ficou vermelho? Ele colocou a fenolftaleína, ficou vermelha. Significa que o pH da amostra é maior do que 8,3. Como o pH é maior do que 8,3, então tem alcalinidade a carbonatos, porque eu tenho carbonato na fase líquida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai titular a amostra
até a amostra ficar incolor. A amostra ficando incolor significa o quê? Significa que ao chegar pH 8.3, esse indicador passa de vermelho para incolor, e nessa condição eu tenho pH 8.3, e nesta condição o meu equilíbrio do carbonato foi todo deslocado para bicarbonato. Então é uma titulação ridiculamente simples. Vamos lá, vamos soltar de novo o vídeo, aí o Fábio vai mostrando. Se eu colocar o indicador e não ficar vermelha, não ficar rosa, é porque o pH é menor do que 8.3. Mas veja, eu posso fazer essa análise sem indicador nenhum, eu posso fazer com pHmetro. Coloco o pHmetro e meço o pH até chegar no meu pH 8.3. Posso fazer com indicador ou não. Tanto faz. É que o indicador é bonito para a gente ver, né, entender. Aí ele vai titular a amostra, ele vai adicionar o ácido. Aí ele vai adicionar o ácido e vai quantificar quanto que ele precisa para trazer do pH inicial até 8.3. Ele tem a normalidade do ácido e ele vai quantificar o volume de ácido que ele adicionou. Aí ele vai lá, está titulando. Aí vocês vão observar que assim, meio que... Pau! Aí, ó. Mudou. O indicador é uma molécula orgânica. E essa molécula orgânica é um ácido fraco. pH acima de 8.3, ela tem coloração. pH menor do que 8.3, fica incolor. Acabou. Essa primeira titulação, ele está quantificando a alcalinidade a carbonatos. Pronto. E como é que eu continuo a análise? Não tem problema nenhum. Ele vai colocar um segundo indicador. Esse segundo indicador vai me indicar esse ponto final da titulação, que é em torno de 4,5, 4,3, alguma coisa assim. Ele vai colocar o verde de bromocresol, que é o segundo indicador, para poder continuar a titulação. E ele vai quantificar esse volume de ácido até trazer o pH da amostra até 4,3. A análise é simples, é uma titulação ácido-base. Ele vai anotar o volume, esse volume aqui, que a gente chama, se você quiser, chama aqui de V1. Esse volume. Ele vai anotar 2,3 ml, é um V1. Agora ele vai colocar o segundo indicador. Aí ele vai colocar o indicador, vai ficar azul. Esse indicador é o verde de bromocresol. Quando o pH for maior do que 4,3, 4,5, ele fica azul. E, de fato, o pH nessa amostra deve ser em torno de 8,3, porque ele titulou até a mudança da fenolftaleína. Então ele ficou azul. Agora ele vai titular até o indicador mudar de um azul até um amarelo mais clarinho. Ele vai mudar de um azul para um verde, verde para o amarelo. É o ponto final da minha titulação. Vai titular. Ele está em câmara lenta para vocês poderem ir observando a mudança da coloração. Então ele vai mudar de um azul, eu estou adicionando ácido, o pH está caindo, aí vocês vão ver que ele vai ficar um verdinho. Tá vendo? Ele começa a mudar para um verdinho e desse verdinho ele fica amarelo. Isso, esse amarelo. A titulação chegou no meu ponto final, em torno de 4,3. Por que 4,3? Porque nesta condição eu não tenho mais bicarbonato. Todo o equilíbrio foi deslocado para o ácido carbônico, o H2CO3. Pronto.
É essa a ideia. Perceberam como a análise é simples? Sacaram? Eu vou dar uma pausa. Tá, aqui. Eu vou parar aqui. E aí, então agora, uma vez que eu fiz a minha análise, tudo bonitinho, como é que eu calculo a alcalinidade? Como é que eu expresso a alcalinidade? Vocês vão ver, é muito simples. Mas ela é simples, mas eu preciso mostrar para vocês uma forma então, vamos lá. Então, lembrando, o que eu fiz? Eu peguei minha amostra, coloquei num becker qualquer. Eu tenho aqui o que eu chamo de VA. VA é o volume da amostra. (100 ml, 200 ml, não importa, é o volume da amostra. Aí o que eu fiz? Eu adicionei aqui uma certa quantidade de ácido. Mas esse ácido, ele tem que ter uma normalidade. Normalmente é um ácido forte. Que ácido que normalmente a gente usa? Eu posso utilizar HCl, posso utilizar ácido sulfúrico, são os ácidos mais comuns. Mas o que me caracteriza o ácido? Ele tem que ter uma certa normalidade, uma concentração. Normalidade. Normalidade do ácido. O que é a normalidade? É número de equivalentes por volume de solução. É uma concentração do ácido, como molaridade, só que normalmente nós empregamos na análise, a gente expressa por normalidade. Normalidade, número de equivalentes por volume de solução. O ácido tem, portanto, uma concentração, uma normalidade, normalidade do ácido. Aí eu vou adicionar um certo volume de ácido. Volume, pera, deixa eu marcar aqui diferente. Como é que eu indiquei aqui? Pera lá. Para deixar direitinho. Volume da amostra. Eu vou adicionar um certo volume de ácido. Isso. Quanto? Bom, depende da minha análise. Eu posso adicionar um volume V1, aonde eu estou trazendo do meu pH inicial até 8,3, ou eu vou medir um volume V2, que é trazer a minha amostra do meu pH inicial até pH 4,3. V1, V2. Eu posso medir os dois volumes. O que é a alcalinidade? A alcalinidade a carbonatos. O que é isso? Ora, se eu pego a normalidade do ácido e multiplico pelo volume V1, normalidade do ácido é equivalentes por litro. Se eu multiplico pelo volume de ácido, eu vou calcular o número de equivalentes de ácido que eu gastei para trazer a minha amostra do meu pH inicial até 8,3.
só que é um número de equivalentes de ácido, que na verdade estão distribuídos aonde? Em um volume de amostra. Normalidade do ácido vezes o volume V1 dividido pelo volume da amostra me permite calcular esta alcalinidade a carbonatos numa unidade que a gente chama de equivalentes por litro. Por que equivalentes por litro? Porque a normalidade do ácido é expresso como equivalentes por litro. Se eu multiplicar pelo volume do ácido, isso aqui vai dar equivalentes de ácido que eu gastei, só que eu estou gastando por um volume de amostra, então é equivalentes por litro. Se eu quero calcular a alcalinidade total, é a mesma coisa, é a normalidade do ácido, só que agora o meu volume é V2 dividido pelo volume da amostra. Isso aqui é equivalentes por litro também. Então, como é que eu posso expressar a alcalinidade? Eu posso expressar em equivalentes por litro. Ou, se eu quiser, ou miliequivalentes por litro. É uma forma. Mas não é a mais comum. A mais comum, qual que é? Eu tenho uma segunda forma de expressar a alcalinidade. Eu vou multiplicar NaV1 pelo volume da amostra vezes 50.000. E eu vou exprimir isso aqui em miligramas de carbonato de cálcio por litro. Ave Maria, vou explicar o que é isso. NaV2 vezes 50.000 dividido pelo volume da amostra. Isso aqui me permite exprimir a alcalinidade em miligramas de CaCO3 por litro. Ai, o que tem isso a ver com isso? Bom, existe uma razão pelo qual eu expresso a alcalinidade em miligramas de carbonato de cálcio por litro. Existe uma razão. E essa razão está associada a eu poder comparar a alcalinidade com um parâmetro que a gente vai ver semana que vem, que chama dureza. Dureza é uma medida da concentração de alcalinos terrosos presentes na solução, dos quais cálcio, magnésio. E dureza está associado à alcalinidade, pela possibilidade de precipitação do cálcio na forma de carbonato de cálcio. Então, eu preciso comparar a dureza com a alcalinidade. Então, eu preciso colocar isso em unidade comum, numa unidade comum. Que unidade comum é essa? Carbonato de cálcio por litro. Por que eu posso exprimir isso como carbonato de cálcio por litro? Da onde vem isso? É uma equivalência química. Não tem nada a ver. Carbonato de cálcio não tem nada, é apenas uma equivalência química para que eu possa colocar os parâmetros alcalinidade e dureza numa mesma unidade. Como é que eu faço essa equivalência? E para que eu possa justificar isso? Entender o cálculo? Entender o cálculo? O cálculo é facinho. Eu vou fazer um pequeno exemplo para vocês. Ele é facinho. Mas entender o cálculo, a mecânica do cálculo? Eu meço um volume V1, um volume V2, tendo a normalidade do ácido e o volume da amostra, eu faço a minha conta. Eu vou tentar mostrar para vocês de onde vem esses 50.000. Alguém tem alguma ideia? Eu vou deixar na descrição da aula. Eu fiz um vídeo, como isso tem muitas dúvidas, eu fiz um vídeo explicando por que a alcalinidade e dureza são expressos como carbonato de cálcio por litro, miligramas de carbonato de cálcio por litro. Eu fiz um vídeo, eu deixei no YouTube para poder explicar isso. Como eu vou colocar essa aula no YouTube, eu vou deixar lá o link do vídeo, caso vocês queiram assistir. Depois eu mando para vocês. Mas eu vou explicar para vocês aqui, para pelo menos ninguém ter dúvida. Da onde vem essa equivalência? Essa equivalência vem daqui. Posso apagar esse cantinho? Posso? Vem daqui, ó.
Isso, na verdade, vale para muitas equivalências que nós temos em engenharia sanitária e ambiental. Vem daqui. Qual que é a equivalência? A equivalência é a seguinte: o número de equivalentes grama. O que eu usei para titular? Não usei um ácido? Eu não usei um certo número de equivalentes grama? Usei. Que número de equivalentes gramas foi esse? É a normalidade do ácido vezes o volume do ácido. Esse número de equivalentes grama do ácido, eu vou igualar com o número de equivalentes grama da minha espécie que eu quero expressar, como CaCO3 por litro. É apenas uma equivalência. Eu estou fazendo uma equivalência do número de equivalentes grama do ácido com o número de equivalentes grama expresso como carbonato de cálcio. O que é o número de equivalentes grama do ácido? É a normalidade do ácido vezes o volume. Eu vou colocar aqui o volume do ácido. Isso aqui é o número de equivalentes grama, certo? O que é o número de equivalentes grama do carbonato de cálcio por litro? O que é número de equivalentes grama? Qual que é a definição de número de equivalentes grama? Qual que é a definição de número de moles? Não é massa sobre mol? O que é número de equivalentes grama? É a massa de alguma coisa expresso como CaCO3 dividido pelo equivalente grama do CaCO3. Concorda? Então, isso aqui equivale a isso. Bom, mas o que é essa massa de CaCO3? Lembra, se isso aqui é número de equivalentes, essa massa é em gramas. E o equivalente grama depende do mol da substância. Quanto que é o mol do carbonato de cálcio? Mol é 100. Carbonato de cálcio é monovalente ou divalente? Divalente. Então, quanto vale o equivalente grama? 50. Então, essa massa de CaCO3 é igual à normalidade do ácido vezes o volume do ácido vezes o equivalente grama do carbonato de cálcio por litro. Quanto que vale que isso? Isso aqui vale 50 vezes 50. Só que isso aqui eu gastei aonde? Num certo volume de amostra. Eu gastei isso num certo volume de amostra. Mas isso aqui agora é uma concentração. Massa por volume é concentração. Ora, normalidade do ácido, volume do ácido, volume de amostra. Ué, mas isso aqui é a própria definição de alcalinidade em equivalentes por litro. É a mesma coisa. Então, o que é isso aqui? Esse treco? Isso aqui é a alcalinidade expresso na forma de CaCO3, que é igual a esta alcalinidade expresso em equivalentes por litro. Só que está multiplicando por 50. Mas isso aqui é grama por litro. Eu quero miligrama por litro. 50 mil. E aí, isso aqui está me expresso como miligramas de CaCO3 por litro. É apenas uma equivalência. Para que eu possa exprimir a alcalinidade na forma de miligramas de carbonato de cálcio por litro, para que eu possa comparar com o parâmetro dureza, que também será expresso em miligramas de carbonato de cálcio por litro. E eu vou poder comparar ambas as grandezas. Por isso que é muito comum vocês observarem que quando a gente expressa a alcalinidade, a unidade mais usual não é equivalente por litro. Não é miliequivalente por litro. É miligramas de CaCO3 por litro. É a unidade mais comum. Um químico puro,
acha isso um escárnio. Mas para a gente, na engenharia sanitária e ambiental, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E é importantíssimo porque eu vou conseguir comparar alcalinidade com dureza. E esses parâmetros são de grande importância no tratamento de águas industriais, importante para processos de remoção de dureza, operações de abrandamento, onde eu vou ter que comparar se eu tenho alcalinidade ou não para possibilitar a remoção de dureza por operações de abrandamento. Eu tenho que comparar ambas as grandezas. Mas para que eu possa comparar, eu preciso colocar numa base comum. A base comum, a unidade comum, é exprimir a alcalinidade como miligramas de carbonato de cálcio por litro. É isso. O cálculo é extremamente simples. Agora, que valores de referência que eu tenho para alcalinidade? Quais são os valores típicos que eu tenho de alcalinidade? Olha, eu vou colocar alguns valores para vocês para a gente ter uma ordem de grandeza. Isso não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Mas me dá uma ordem de grandeza. Por exemplo, águas naturais. No hemisfério sul, no Brasil. As nossas águas naturais no Brasil, por exemplo, em São Paulo, água bruta, Guarapiranga, água bruta, sistema Cantareira, mananciais empregados para abastecimento público, os nossos valores de alcalinidade são relativamente baixos. Eles normalmente variam de 20 a 60 miligramas de carbonato de cálcio por litro. As nossas águas naturais têm valores de alcalinidade baixos. Mas esta é uma característica de águas no hemisfério sul. Os valores de alcalinidade são baixos. Isso significa que quando eu, por exemplo, utilizo essas águas para tratamento em estações de tratamento do tipo convencionais, quando eu adiciono o coagulante que tem caráter ácido, o pH vai cair. Vai cair um pouco mais. E por que vai cair mais? Porque a alcalinidade é baixa. O que eu vou precisar fazer? Corrigir o pH de coagulação, vou ter que prever a adição de um alcalinizante. Águas subterrâneas. Não é regra geral. Águas subterrâneas. Normalmente os valores de alcalinidade são mais altos. Eles normalmente variam de 150, pode chegar até 400 miligramas de CaCO3 por litro. Águas subterrâneas tendem a apresentar valores de alcalinidade um pouco mais altos. Por quê? Porque muitas vezes águas subterrâneas têm contato com rochas carbonatadas. Rochas carbonatadas podem estar sujeitas a processos de dissolução. Então, pode adquirir grande concentração de íons bicarbonato e carbonato. A alcalinidade tende a ser um pouco mais alta. Águas residuárias. Esgoto bruto. Brasil, características das nossas águas. Normalmente a alcalinidade fica na faixa de 300 a 400 miligramas de CaCO3 por litro. Esgoto bruto. E a tendência é que durante o processo de tratamento esses valores sejam reduzidos. Por quê? Porque existe a tendência de produção de íons H+ ao longo do processo, e aí eu vou neutralizando a minha amostra mediante consumo de íons carbonato, eventualmente carbonato, mais bicarbonatos presentes na amostra. O pH vai se alterar, a alcalinidade vai ser reduzida. Digestor, efluentes, digestor anaeróbio. Digestores anaeróbios. 2.000 a 5.000 miligramas de CaCO3 por litro.
A alcalinidade é muito elevada, grande. E a gente monitora a alcalinidade em digestores anaeróbios. Por quê? Porque eu quero que a alcalinidade mantenha-se numa faixa tal que não me varie intensamente o pH no digestor. Se eu começo a acumular ácidos orgânicos voláteis, a alcalinidade vai sendo consumida, ela vai caindo. E aí esse acúmulo de ácidos voláteis pode causar prejuízo no processo de digestão anaeróbia. Então eu monitoro a alcalinidade em processo de digestão anaeróbia. A alcalinidade é um parâmetro importantíssimo para a gente. E ela me reflete esta capacidade de uma amostra de neutralizar a adição de ácidos fortes. O complementar, que análise que é? Análise de acidez. A acidez é a mesma coisa, só que ao invés de titular com um ácido forte, eu vou titular com uma base forte. O conceito é o mesmo. Só que do ponto de vista ambiental, a acidez para a gente tem uma importância muito reduzida. Ela é muito pequena. O parâmetro que para a gente é mais significativo não é a acidez, é a alcalinidade. Por isso que eu falei no curso... Oi. Opa! Opa! Acordando, turma! Por isso que a alcalinidade para a gente é um parâmetro relevante, é muito mais relevante do que a acidez. Mas a acidez é a mesma coisa. Só que agora, ao invés de titular com um ácido forte, eu vou titular com uma base forte. Vou subir o pH. Vamos fazer umas contas para vocês verem como é que eu posso trabalhar esses dados. Vou fazer uma continha. Ó. Oi. Tem um padrão de potabilidade da alcalinidade? Não, a alcalinidade não é padrão de potabilidade. Não é padrão. Então, na verdade, é um parâmetro relevante porque com ele eu consigo ter uma ordem de grandeza de como que o pH deve variar na minha amostra mediante adição de ácido ou base, mas ele não é padrão de potabilidade. Tá? Ele não é padrão. Oi? Pode, lógico. Entendeu? Ó, então vamos fazer uma continha. Olha como é que é simples. Cálculo é muito simples. Não tem muita dor de cabeça. Se alguém tiver dúvidas sobre como que eu faço essa transformação de equivalente por litro para miligramas de carbonato de cálcio por litro, não deixe de assistir o vídeo. Eu fiz um vídeo específico só para isso, porque tem um monte de gente que tem dúvidas. E aí muitas vezes eu não consigo explicar aqui. Eu consegui explicar, mas se vocês quiserem depois, com mais calma, olhar direitinho, olha, como é que eu faço isso mesmo? Eu vou deixar o link para vocês e aí eu vou pedir para vocês assistirem. Uma análise de alcalinidade. Uma análise. Fui lá, fiz uma análise. Qual é o meu ácido? HCl. Ácido forte. Qual que é a concentração do ácido? A normalidade do ácido é 0,05 normal. Aí eu tenho um pH inicial da minha amostra, 8,8. Aí eu fiz a minha titulação. Tem alcalinidade a carbonatos? Tem alcalinidade a carbonatos? Essa amostra tem alcalinidade a carbonatos? Por que tem? Porque o pH é maior do que 8,3. Como o pH é maior do que 8,3, eu ainda tenho alguma concentração de íons carbonatos na fase líquida. E na hora que eu titular com ácido, eu vou transferir o equilíbrio do carbonato para o bicarbonato. Então, numa primeira titulação, o que eu fiz?
eu descobri que o meu volume V1, o que é o volume V1? É 0,8 ml. O que é o V1? O V1 trouxe o meu pH de 8,8 até 8,3. E aí, alguém foi lá e anotou um volume V2 igual a 3,8 ml. E esse volume trouxe o meu pH de 8,3 até 4,3. Pergunto, quanto vale a alcalinidade total? Quanto vale a alcalinidade a carbonatos? Tem dúvidas? Faz a figurinha. Meu pH inicial, 8,8. Vou trazer até pH 8,3. Qual foi o volume que eu precisei para trazer daqui até aqui? Eu trouxe que volume? 0,8 ml. Aí eu fiz uma segunda titulação até pH 4,3. Quanto vale esse volume? Veja aqui, o volume que eu trouxe aqui é de 8,3 até 4,3. Este volume aqui, ele é 3,8 ml. Mas quando eu calculo a alcalinidade total, eu preciso deste volume total. É 3,8 mais 0,8. Essa perguntinha é clássica, toda vez cai na prova e o pessoal erra. Conceito. O que é a alcalinidade a carbonatos? A alcalinidade a carbonatos. Normalidade do ácido, ácido clorídrico, 0,05 normal. Primeira titulação, eu gastei 0,8 ml. Volume. Vou dividir pelo volume da amostra. Qual foi o volume da amostra? Opa, não falei o volume da amostra. O volume da amostra foi 200 ml. Eu fiz essa titulação com o volume da amostra igual a 200 ml. Então, 200 ml. Se eu fizer essa conta, vai dar alcalinidade em que unidade? Qual é a unidade? Equivalente por litro. Por que eu posso colocar ml aqui? Se eu coloco ml aqui em cima, eu tenho que colocar ml aqui embaixo. O volume é o mesmo. Equivalentes por litro vezes um volume dividido por um volume. Se esse volume estiver na mesma unidade, isso aqui vai ser equivalentes por litro. Tanto faz. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 4 equivalente por litro. Multiplica por 50 mil. Se você multiplicar por 50 mil, isso aqui vai dar 10 miligramas carbonato de cálcio por litro. Ora, por que é interessante trabalhar com miligramas de carbonato de cálcio por litro? A gente tem muito mais sensibilidade na unidade. Aqui alguma coisa vezes 10, um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Aqui é miligramas carbonato de cálcio por litro. É muito mais fácil. E a alcalinidade total? Normalidade do ácido, não mudou. Só que volume que eu gastei para trazer do meu pH inicial até 4,3? 3,8 mais 0,8. Isso vai dar 4,6 ml. Esse volume em amarelinho
Este volume aqui é 4,6 ml. É isso, né? Não. É isso, né? Isso. 4,6. Bom, então, 4,6 ml dividido por 200. Volume da amostra, ml. Quanto dá a alcalinidade? Isso aqui dá 1,15 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro. Se eu multiplicar por 50 mil, isso vai dar 57,5 miligramas CaCO3 por litro. Pronto. Turma, cálculo é ridiculamente simples. Só que o mais interessante é a gente sempre interpretar o dado. Essa alcalinidade é um valor de alcalinidade mediana. Mediana. Perceberam? Segundo exemplo. Agora eu fiz uma titulação. Volume da amostra é 100 ml. O ácido 0,1 normal. O pH inicial da minha amostra é 6,8. E aí eu gastei um volume eu gastei 4,3 mililitros para levar esse pH de 6,8 para 4,3. Ou seja, agora faz a figurinha. Quanto que é o pH da amostra? Meu pH é 6,8. Eu preciso levar o meu pH para 4,3. E aí, este volume que eu gastei foi igual a 4,3 ml. Mas espera um pouquinho. O meu pH 8,3 está aqui em cima. O meu pH 8,3 me permite codificar o que a gente chama de alcalinidade a carbonatos. Tem alcalinidade a carbonatos? Quanto vale a alcalinidade a carbonatos? Ele existe? Se o meu pH é 6,8, tem carbonato na minha amostra? Não, não tem carbonato. Todo o carbono inorgânico está em que forma preferencial? Está na forma de bicarbonato e ácido carbônico. Tem carbonato? Não tem. Lembra da distribuição dos alfas. Alfa 0, alfa 1, alfa 2. Tem carbonato? Não, não tem. Então, tem alcalinidade a carbonatos? Não. Não tem. Eu não posso nem falar que é zero. Simplesmente não há alcalinidade a carbonatos. Não há. E a alcalinidade total? Não, essa tem. Ah, como é que eu calculo? Ah, fácil. 0,1 normal. Qual que é o volume que eu gastei? 4,3. Qual que é o volume da amostra? 100 ml. Então, quanto vale a alcalinidade? Aí, cadê a conta? Aí. 0,1 vezes 4,3. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar... Eita, deixa eu pegar um outro giz aqui. Isso aqui é igual a 4,3
vezes 10 a menos 3, equivalente por litro. Mas a gente não usa, não é comum usar equivalente por litro. Multiplico por quanto? Por 50.000. E aí eu passo esta alcalinidade de equivalente por litro para carbonato de cálcio por litro. Multiplico por 50.000, 215 miligramas carbonato de cálcio por litro. Pronto. Perceberam como é fácil? A análise é muito fácil, é uma titulação. Mas não é simplesmente a análise de alcalinidade é uma titulação. É. Mas mais importante é entender o que acontece, qual é o comportamento na fase líquida. E para a gente poder fechar essa aula, agora a gente consegue mostrar o gráfico final. Desta titulação. Agora a gente consegue entender isso aqui. Oi. Esse 215 aí seria uma alcalinidade mediana? Ela é uma alcalinidade relativamente alta. Ela é um valor relativamente alto. Agora, vamos pegar aquela curva de titulação de uma solução de carbonato de sódio com ácido forte. Turma, isso é muito bonito. Olha o que acontece. Quando eu tenho uma solução de carbonato de sódio, 0,1 molar, lógico, é uma solução pura, mas ela representa, de uma certa forma, o comportamento de águas naturais. Ela me dá uma ordem de grandeza. Porque águas naturais apresentam, de alguma forma, alguma concentração de carbono inorgânico. O pH é alto, não é? É. O pH dessa solução 0,1 molar de carbonato de sódio é em torno de 11 e qualquer coisa. Aí eu vou adicionando um ácido forte. O que está acontecendo aqui nesse primeiro trecho? Quando o meu pH é 11 e alguma coisa, o meu carbono inorgânico está sob que forma preferencial? Está na forma de carbonato e o quê? Carbonato e bicarbonato. Aí eu vou jogando ácido, não vou? Vou titulando com ácido. Ao titular com ácido, o que está acontecendo? Eu estou deslocando o equilíbrio do carbonato para o bicarbonato, correto? Eu vou adicionando ácido, o pH cai. Ué, mas aqui, vocês estão observando que tem uma grande resistência à mudança do pH? Eu tenho que adicionar um monte de ácido para mudar um pouquinho o pH. Por quê? Porque eu tenho a presença de carbonato e bicarbonato. Quando eu tenho a presença do carbonato e bicarbonato, que é ácido e base conjugada, a tendência à mudança do pH é alta. Aí eu vou adicionando ácido. Pim! Tum! Dá uma pequena queda aqui. Que pH que é esse? Olha aqui. 8,3. O que aconteceu aqui? Por que teve essa queda? Essa pequenina queda? Como é que é uma pequena? Não teve uma pequena queda? Teve uma queda. O que aconteceu no pH 8,3? Exatamente no entorno de pH 8,3, a última molécula de carbonato recebeu o íon H+. Carbonato recebeu o íon H+, e agora todo esse carbonato está na forma do quê? Na forma de bicarbonato. Aí eu continuo a titular. Outra, mas aqui, ó. Não, aqui deu uma pequena queda, mas aqui eu tenho que adicionar um monte de ácido para poder mudar o pH. Um monte de ácido para ter uma quedinha no pH. O pH cai, mas eu preciso colocar uma grande quantidade de ácido. Por quê? Porque agora eu tenho um outro par ácido-base conjugado.
Eu tenho bicarbonato e ácido carbônico. Agora, eu vou titulando. E aqui tem uma queda. Então, que pH que é esse? Em torno de 4, está na verdade, entre 4,5 e 5, está por aqui, ó. O que aconteceu aqui? A última molécula do bicarbonato, eu coloquei um íon H+, e a última molécula do bicarbonato recebeu esse íon H+. E agora o bicarbonato, todo ele está na forma de ácido carbônico. Quando isso acontecer, quando a última molécula de bicarbonato receber um íon H+ adicionado e ele for deslocado para ácido carbônico, agora eu não tenho mais nada que resista à mudança do pH. O pH, ele dá uma queda. Então, é isso que acontece em águas naturais. Qual é o pH das águas naturais? Vamos dizer, águas naturais típicas da região do hemisfério sul são normalmente abaixo de 7, 7,5. Vamos dizer assim, normalmente é menor do que 8. Menor do que 8 está por aqui. Ela deve ter a alcalinidade total, mas normalmente não apresenta alcalinidade a carbonatos. Mas não importa, pode ser aqui, pode ser aqui. Se eu tenho carbono inorgânico, qualquer coisa que me adicione íons H+, ou me adicione íons OH-, eles vão ser contrabalanceados pelas presenças do ácido carbônico, pela presença do bicarbonato e pela presença do carbonato. Eles vão oferecer resistência à mudança do pH. Por isso que o sistema ácido carbônico ele é tão importante em águas naturais. Ele vai oferecer resistência à mudança do pH. E essa resistência à mudança do pH faz com que eu consiga ter a vida presente em meios aquáticos. Por isso que o sistema ácido carbônico é tão relevante para a gente. Sacaram? E como é que eu quantifico essa resistência à mudança do pH? Que análise que é essa? A alcalinidade. É a alcalinidade que me diz se essa amostra tem maior ou menor capacidade de resistir à mudança de adição de um ácido. Tem a capacidade. A alcalinidade é a análise que tem a capacidade de me indicar se a minha amostra tem uma grande capacidade de resistência à mudança do pH devido à adição de um ácido forte ou base forte. Sacaram? Joia? O que nós vamos fazer na semana que vem? Na semana que vem, nós vamos falar sobre dureza, que é um outro parâmetro que está associado à presença de alcalinos terrosos, cálcio e magnésio. Vamos falar sobre cloreto e sulfatos. E aí vocês vão ver que a dureza, eu vou precisar compará-la com o parâmetro alcalinidade. E aí isso justifica por que ambos os parâmetros, dureza e alcalinidade, são expressos como miligramas de carbonato de cálcio por litro. Tá joia? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Difícil? Certo? Então, turma, já passei do horário. Turma, boa semana para vocês. Depois eu mando para vocês o link daquele videozinho onde eu explico a equivalência dessas unidades para vocês poderem assistir. E não deixem de pensar naqueles exercícios que eu distribuí para vocês. Lembra que na aula passada eu deixei 2 exercícios para vocês fazerem. Não deixem de fazê-los, porque depois eu vou pedir para vocês entregarem aquilo lá. Tá? Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Até a próxima aula, próxima segunda-feira.